Romanos 12, 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza do coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura dos teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Amigo Jesus, Deus de amor e bondade, nós só temos a agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Momento, Senhor, em que elevamos o nosso padrão vibratório, na certeza de estarmos conectados com os espíritos superiores, nos auxiliando no estudo da noite. Ajude-nos, Senhor, que as lições da noite nos auxiliem ao nosso propósito de melhoria, de renovação íntima, de melhoria interior. Que possamos renovar com as lições de Paulo a nossa fé em Cristo e que tenhamos certeza da Tua misericórdia diante dos desafios dos nossos dias em que às vezes a gente se desequilibra espiritualmente e emocionalmente. Estenda, Senhor, as Tuas mãos misericordiosas a todos os irmãos que passam por necessidade, principalmente aqueles que passam pela guerra. Que o Teu amor, Senhor, enche os nossos corações de luz, de esperança e de coragem. E abençoe todos aqui presentes e a cada lar representado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Maria e Marília. Muito bem, gente. Excelente noite para todos que chegaram agora. Seja bem-vinda, Jaque. Tá? Espero que Obrigada, gente. goste do grupo. Te recomendo você maratonar os episódios passados das... Como é que eu faço para maratonar? Eu vou te mandar os links. Meu Deus. A gente hoje vai começar o capítulo 13 da Carta aos Romanos.
e a gente vai seguindo pela Bíblia de Jerusalém. Mas quem não tiver a Bíblia de Jerusalém pode pegar a outra tradução que você tiver aí. Vai dar alguma diferença em algumas palavras aí, mas a gente vai consertando, tá? Muito bem. A gente terminou o capítulo 12 e a gente verificou que Paulo deu algumas recomendações para a sociedade, recomendações para a gente. E o capítulo 13, ele continua mantendo esses tipos de recomendações. Qual que é a dica que eu dou assim quando a gente vai iniciar um capítulo, vocês vão estudar sozinhos, reservar um momento? A gente lê o capítulo, depois volta pontuando alguma coisa. Achei a palavra glória. Poxa, eu já sei o que é glória. Não, estou na dúvida do que é glória. Faz uma recapitulação nas anotações que a gente fez. A palavra justificar. Paulo usa aqui justificar. O que é justificar? Eu já sei. A gente montou um glossário, mais ou menos, o que significa essas palavras aí. Então isso é uma dica para a gente, quando iniciar um estudo, quando iniciar um capítulo, a gente vai assinalando. Fica muito mais fácil para a gente poder entender o que Paulo está colocando. E depois a gente vem pontuando junto. Não que aqui no capítulo 13, que é um capítulo até pequenininho, a gente vai encontrar. Mas são as dicas que a gente coloca aí de tudo que a gente já estudou e que a gente vai continuar revendo bastante coisa aí em Paulo. Muito bem, gente. Nesse capítulo, conforme eu falei, ele vai continuar mostrando os relacionamentos e os deveres do cristão. Tá? Do cristão. Então, lá em Romanos, a gente viu relacionamento com Deus, conosco mesmo, relacionamento dentro da comunidade e, por último, o relacionamento com os nossos adversários. Até no grupo lá eu coloquei que, nesse capítulo 13, existem também 3 grupos que Paulo pontuou aqui. Não sei se vocês conseguiram identificar, alguém conseguiu identificar quais são esses grupos que Paulo faz recomendações? Não? Joelma, não? Hoje eu não vou cobrar nem da Jane falar, né, Jane? Acho que é a autoridade civil, a autoridade divina, né? O respeito à autoridade civil, à autoridade divina, mas eu não sei. Meio não sei certo. 3, não. Meio certo para você. Meio certo. Aquele certo cortadinho para você ali. Tá bom. Tá? Então, quais são os grupos que a gente tem aqui no capítulo 13? Do versículo 1 ao versículo 7, a gente vai ter recomendações de Paulo para com o governo. Vocês estão achando que Paulo não teve recomendação para o governo? Para a gente lidar com o governo? Mais atual do que isso, impossível, Impossível. Né? Já vi a cara da lua ali, ó. Então, prepara porque vai cair como uma luva. Eu li e também achei. Viu só? Adorei. Eu adorei. Então, nós temos do 1 ao 7, recomendações com o Estado civil, com o governo, com a sociedade civil, tá? Coisas assim. 1 ao 7, primeiro bloco. Depois a gente tem do 8 ao 10, que é recomendação acerca da cidadania, uma cidadania consciente. O que é uma cidadania consciente? O que o cristão deve fazer? O que o cristão deve fazer com o próximo? Como que deve ser a nossa relação com o próximo? Então, é do 8 ao 10. Tá? E o último bloco, pequenininho, que está aí na outra página, é o que o amor nos faz cumprir. O amor é lei. Qual que é o amor no tempo atual? O que a gente faz com o amor? O que o amor deve representar para o cristão? Então ele começa do 1 ao 7 com o governo, do 8 ao 10 com a cidadania e, por último, do 11 ao 14 é o amor. Né? Ele vem graduando isso aí. Então vamos lá, gente. Olha só o que Paulo está falando. Aqui na BJ, na Bíblia de Jerusalém, o capítulo 13 ele tem um subtítulo chamado Submissão aos Poderes Civis.
Então, Paulo começa falando o seguinte: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Bem, Isso significa que mesmo as leis humanas estão submetidas às leis divinas. perfeito, né? Perfeito. Isso nos faz lembrar um episódio aí que esteve bastante em voga na última semana da Paixão de Cristo, da sua condenação, né? É a conversa que ele teve com Pilatos, né? A conversa que ele teve com Herodes, né? Onde que ele fala que assim, se você não teria poder nenhum sobre mim se meu pai não tivesse te dado esse poder. Ele fala isso com Pilatos, tá? Quer dizer, Pilatos estava a serviço de Deus, embora Não quer dizer que ele estava fazendo a vontade de Deus. Isso. Ele estava a serviço de Deus, mas não Per- quer dizer que ele estava fazendo a vontade. Perfeito, é isso aí. O que a Luciana falou, você tem que escrever isso aí. É isso aí. Você está a serviço. Não significa no seu serviço que você naquele momento ou durante aquele estado ali, você esteja sendo a vontade de Deus. Perfeito. O que a Luciana falou é perfeito. É isso aí. A gente pode falar, Deus inspirou as leis civis, as leis da sociedade, ele trouxe a inspiração, que veio com a evolução da humanidade, e aí a humanidade foi sendo inspirada e foi criando essas leis. Agora, o cumprimento e a inspiração do estabelecimento dessas leis é livre-arbítrio também, aí é o homem. É isso aí. É o que ela falou. Não quer dizer que eu estou, assim, veio a inspiração de Deus, mas não quer dizer que eu estou fazendo o que Deus... Não aí significa. Isso aí, o Valéria. homem decidiu para criar essa... Até porque a gente até falou semana passada, existem países, leis civis, que permitem o aborto, como que é a morte, como que fala aí? Os Estados Unidos tem Eutanásia assistida, né? A morte assistida. a morte assistida, entendeu? Pena de Tem morte. isso, a pena de morte, a legalização da maconha, das drogas. Então, ok, existe a evolução das leis, tá? Deus permite isso como evolução intelectual, tá? Então, o próprio Jesus, né, se a gente fosse resumir esse do 1 ao 7 do relacionamento com o governo, com os poderes civis, a gente pega a frase lá que está em Marcos capítulo 12. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui também, eu acho que entra muito a questão do livre-arbítrio. Porque, vamos liberar tal coisa. Então eu vou começar a fumar maconha porque liberou a maconha. Aí... vou fazer o aborto porque liberou o aborto. Então vai de acordo com o seu caráter, com a sua moral, com o que você já tem de conhecimento cristão. Com a sua religiosidade, com a sua crença. Exatamente, sua conduta. Entendeu? Então aí não significa que tenha lei, que aquela lei seja correta. Você tem os valores cristãos, né? E nem que a gente vai seguir porque liberou. Exatamente. Joana de Ângeles tem uma fala muito bacana que ela fala, né? Que por todo mundo estar num estado gripal não significa que aquele seja o normal, né? Então, Paulo, ele recomenda, a gente tem que submeter essas autoridades, tá? Porque Deus é a fonte de toda a autoridade. E ele que delega as autoridades, tá? A origem de toda a autoridade humana é Deus, embora os governantes não saibam. Mas existe uma missão para cada um, tá? Então Paulo ele está colocando aqui, respeita. Você não concorda? É direito seu, mas respeite. É um aviso, tá? Principalmente aí, a gente colocou isso aí no início, principalmente nos dias que a gente está vivendo, cheio de polaridade, né? De novo, a gente chama lá a conversa de Jesus que teve com Pilatos, né?
Você não teria poder sobre mim se o pai não deixasse, se não desse esse poder para você. Tá? Então, no versículo 2, ele vem colocar o quê? Da ordem estabelecida por Deus. Tá? De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à estabelecida por Deus. Ou seja, existe uma ordem para aquilo ali. Existe uma missão para aquilo ali. Existe uma missão para o cargo público. Existe uma missão para qualquer um de nós, dentro da profissão que nós exercemos. Tá? Então, assim, Paulo está nos recomendando para a gente se proceder de modo correto com as autoridades. Elas têm o poder de nos punir. Ele está colocando aqui, ela tem o poder de nos punir. Né? Então, qualquer autoridade que seja, né, pública, né, foi concedido por uma missão para aquela pessoa ali. Então, esse é o propósito de Deus, que seja exercido aquilo ali com ideal, com valores cristãos, com honestidade, com respeito, todos os valores ali. Sidney, Sim, eu fiquei pensando nesse versículo sobre a questão da revolta, que ele diz para não agirmos com revolta, mas, ao mesmo tempo, não significa concordância. sim. A semelhança de Jesus, que com os fariseus, Jesus nunca se postou de maneira revoltada, Isso. nem desrespeitosa. Jocosa, isso. Jocosa, ele não concordava, ele denunciava, Uhum. ele se posicionava, mas sempre com muito respeito e nunca com revolta e nunca provocando comportamentos e sentimentos baixos nas pessoas com quem ele convivia ali, né? Fiquei pensando nesse exemplo de Jesus para nós, que é muito difícil a gente, hoje em dia. Quando eu li primeiro momento, eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu não estou preparada para esse capítulo. Mas depois eu fui recordando tudo o que a gente vem aprendendo na conduta de Jesus, quando a gente, né, no outro grupo do EBEG, que a gente vem aprendendo com ele o que é o significado de cada postura, de cada palavra que ele dizia, de cada exemplificação. E aí ficou mais fácil. E no final eu entendi. Eu fiquei feliz por isso, porque eu entendi. Eu fiquei pensando assim, como eu posso concordar com Hitler? Não posso concordar com o Holocausto, não posso concordar com nada disso, mas não significa revolta, porque a revolta vai trazer o mal para mim, não para ele, para mim. E através... A gente fica indignado, né, Maria? A gente não concorda, lógico, entendeu? A gente tem todos esses sentimentos, né? E a gente vê a história de vários países aí, a gente tem notícia disso até hoje em dia, de que você monta um grupo para poder discordar, para poder ser oposição daquele que está no poder. Mas quando você assume o poder, você faz as mesmas coisas que o outro estava lá fazendo. Então, entendeu? Quando você tem essa revolta, não, eu quero tomar o poder para eu poder favorecer a minha turma. Você só faz a mesma coisa que ele está fazendo. Então, isso é bem delicado. E a gente, no mundo de hoje, ainda não está preparado. Uhum. A gente ainda não está preparado para falar com voz ativa, com voz respeitosa, para poder dar opinião. A sociedade acha que todo mundo tem que ser agressivo, tem que ser violento, tem que ser taxativo, sabe? Você não pode ser uma oposição respeitosa. Não, você tem que agredir. A política virou sinônimo de disputa e não de entendimento, de diálogo, como Sócrates idealizava, né? Uhum. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Você está vendo que o texto de Paulo é muito atual. E isso a gente está vendo ao longo de todos os estudos que a gente está tendo aqui.
Então isso aí mexe com o nosso interior aqui, né? Então, todos nós temos desafios no poder. É o que a gente está falando. Às vezes a gente faz oposição, toma o poder e faz a mesma coisa. Todos nós temos esses desafios. Então, o que o Paulo está colocando aqui? Olha, seja respeitoso. Você está debaixo de um governo que propaga o medo. Então, aprenda a ser respeitoso para que você não tenha esse medo. Tá? E ele vai explicar essa submissão nos outros versículos. O 3. Pode falar, Ângela. Então, se Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Sim. Quer dizer, a lei terrena ele cumpriu, mesmo não concordando. Uhum. Perfeito. Né? Mas sempre se posicionando, né? Sempre se colocando. Muitas vezes até através do silêncio, mas se posicionando. Perfeito. O exemplo maior nosso é Jesus. É Jesus. É Jesus. Tá? Versículo 3. Os que governam incutem medo da... Não, isso aqui é uma pergunta. Não, eu que embolei aqui. Vamos lá. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e dela receberás elogios. Então, o que ele está colocando aqui no versículo 3? Né? Você viva a sua vida respeitando a lei. Se você ainda respeita esse ou aquele por medo, é porque, vamos dizer assim, os valores cristãos ainda não estão ali. Mas tudo bem, é uma evolução. Né? É uma evolução. Eu tenho medo disso, de botar na vaga de idoso porque eu vou ser multado. Opa, aí eu não coloco. Mas quando você tiver a conscientização de que, uma vaga de idoso não tem vaga nenhuma, eu vou botar ali? Não. Não vou botar, vou procurar outro lugar, ando não sei o quê, ando umas 100 metros a mais e tal. Pronto. Aí está a conscientização. É um pequeno exemplo, mas que dá para a gente poder avaliar as nossas atitudes. É por medo ou por respeito? É por medo ou por conscientização? É isso que o Paulo está colocando aqui. Né? Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem. Faz o que é certo. É mais barato e mais fácil. Faz o que é certo. É mais barato. Né? Não diz aí o pessoal da gestão, os coachings aí, para que você possa sustentar uma mentira, você precisa de outras 9 mentiras. Então, quando a gente trabalha com a verdade, trabalha com a certa, a gente não tem que sustentar, porque a própria verdade se sustenta sozinha. O próprio bem se sustenta sozinho. Né? Versículo 4. Pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Gente, assinala essa frase aí. As leis são instrumentos de Deus para me conduzir ao bem. A gente tem nossas leis, foi uma evolução, a gente vai evoluir muito ainda, tem muito caminho. A gente repara lá atrás. Dente por dente, olho por olho. Gente, aquilo para a época foi uma evolução. Jesus foi um instrumento de Deus. Sim, e foi servo de Deus. Esse fez a vontade, esse foi o servo. Né? Então, lá atrás, o dente por dente, olho por olho, você vira e fala assim, nossa, mas como que pode uma coisa, eu vou lá, né? Eu feri um olho seu, a outra família tem que ir lá e ferir o meu olho. Para a época era uma evolução, porque você matava a família toda. Você matava a aldeia toda. Né? O Código de Hammurabi foi uma evolução. Você vê como que as nossas leis vão evoluindo. Continuo. Se, porém, praticares o mal... Aqui, só um pouquinho, eu fui falar, acabei não anotando. Então, esse versículo 4, o instrumento de Deus para o aprendizado? Para o nosso aprendizado, para me conduzir ao bem. Nem que seja por medo, nem que seja por temor.
mas vai me evitar que eu faça coisas erradas. É uma evolução. Tá? A gente não pode negar isso. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Então, aqui no versículo 4, a gente está verificando. As leis são instrumento. Ah, tudo bem, eu fiz o mal, pratiquei o mal, né? Não é à toa que ela traz a espada. Ou seja, aqui pode ter até uma crítica contemporânea da época de Paulo, porque você pereceria pela espada. Tá? O próprio Paulo, ele morreu pela espada. Ele morreu degolado, né? Pela espada. Então, aqui pode ter embutido também, né? Eu até acredito nisso, uma crítica a como que era feita a justiça naquela época. Tá? Tanto é que ele fala assim, ó, ela é instrumento de Deus para fazer a justiça e punir quem pratica o mal. É a forma que na época tinha. Hoje a gente tem outras formas. Ok? Vou continuar, tá, gente? E mesmo naquela época, mesmo sendo usado para poder punir o mal, Paulo não estava fazendo mal. Sim. E Pois foi é. uma vítima Pois é, isso. dessa Isso. forma de se corrigir. Ou seja, ali não foi uma Sim, vontade de Deus. Não foi usado corretamente. A lei não foi usada corretamente, né? Então, assim, as deturpações também da lei, do mesmo jeito que tem o lado das pessoas que procuram servir à vontade, a gente vê aí que tem pessoas que trabalham com a lei na mão, procurando brechas na lei para poder libertar pessoas que eles têm consciência de que são culpadas. Uhum. Entendeu? Então, assim, a forma de se punir era aquela, mas não quer dizer que a pessoa que estava sendo punida era realmente merecedora daquela punição. Exatamente. Justiçada, isso aí. É Jesus. Jesus foi o suplício de carregar a cruz e morrer na cruz. Onde só os mais ímpios criminosos tinham aquele fim. Barrabás foi liberado, Jesus foi preso. Como que fica? A justiça foi feita pelos homens, os homens são imperfeitos. Então a gente tem isso tudo aí, essas flexibilidades, entendeu? Eu estou aqui pensando no contexto histórico, porque Paulo escreve aos Romanos, nessa época, se eu não me engano, era o Nero, que estava no poder, né? Que era um amalucado. Então, assim, essa noção de lei, de justiça, né, até de resignação frente a um governo amalucado, foi fundamental para os cristãos que sucumbiram depois. Pois é. Ficaram na conta da justiça deles. Uhum. Né? Eu até anotei, o Joelma, de uma pesquisa que eu peguei aqui falando sobre isso, que esse capítulo 13 aborda um tema muito delicado, que é a sujeição às autoridades. Os cristãos daquela época, né, viviam sob a opressão do Império Romano, de Nero. Muitos eram mortos, torturados ou lançados aos leões nas arenas para divertir as multidões. Inclusive até o incêndio, né, de Roma, o governo romano atribuiu aos judeus, né, aos cristãos. Aos cristãos, foi imputado aos cristãos. Diz a história que foi Nero, então fica aquela coisa assim, quem foi? A gente tem aquele filme que conta que quando Paulo estava prisioneiro, né, e mostra a Roma à noite, a iluminação eram tochas humanas, eram os cristãos que queimavam à noite para iluminar a cidade, gente. Eu fico assim, pensando. Esse filme é comovente demais, né, Maria? É lindo, né? Nossa, eu saí do cinema, assim, chorando e lá com o olho inchado. Fiquei com o olho inchado 2 dias chorando por causa desse filme. Como esse filme mexeu comigo. Os encontros de Paulo com Lucas
na cela, prisão. né? Nossa! Bonito É isso, demais. mas é essa questão entre a justiça divina e a justiça humana. Isso Como é aí. que a gente vai deturpando tudo, a lei divina perfeita e o ser humano, nós viemos e Uhum. Eu acho que é corrompemos. uma questão, é um exercício muito grande da gente de tolerância e da gente voltar para a gente mesmo, não querer julgar, apontar o dedo, porque assim, não tem como você não aceitar a opinião contrária, não tem como. Então a gente é um exercício muito bom, eu acho, para todos nós nesse momento, da Uhum. gente se voltar para dentro, você fazer o que você acha que é o certo, Nós ainda né? somos muito passionais, né? Não é? Muito, muito. Sim. Mas é o Aí vem o versículo 5 aqui espiritismo, do né? Paulo. Não é, Hã? Sidney? Aí vem o espiritismo para mostrar para a gente o quê? Que pode não estar sendo feita a justiça da forma correta agora, mas a Uhum. justiça divina não falha. Não tarda. Não tarda. Entendeu? Vai Não vir na hora falha. Ou certa. seja, na hora certa ela pode não A vir lei não nessa muda. encarnação, mas na É. próxima ela chega. Sim, sim. A lei é perfeita e não muda. É. Tá E aí. é a lei de ação e reação, É isso aí. É. né? Não tem como Sempre escapulir. existiu. Sempre Não vai existiu. ter como escapulir. Fazia os outros de tocha humana, hoje está estudando Paulo. Hoje está coordenando o grupo de estudos aí da FEAC, tá vendo só? Tá vendo? É a misericórdia divina, gente. É o amor divino. É verdade. Ó, é o que eu falei, ó, o versículo 5. Por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É o que a Marília está falando aí. O dever de consciência, o dever de estar em paz com você. De estar em paz. Quando Paulo vai lá com o centurião, com os dois. Centurião não, com os dois soldados lá, o Paulo estava em paz de consciência. Falei assim: olha, eu vou morrer e vou para o Cristo, que é imortal. Você vai acabar de carregar meu corpo, você vai voltar para o seu imperador, que é totalmente humano e material. Diz a tradição espiritual que o primeiro soldado não conseguiu matar. Passou a É, espada para o outro. é. Não conseguiu. Tamanha a superioridade moral e de paz de consciência que Paulo tinha. Que Paulo tinha. Né? Acho que a gente comentou até isso semana passada, que foi a paz de consciência que ele viu em Estevão, que estava sendo apedrejado pela lei que Paulo estava tumultuando. Ó, a lei permite que eu apedreje você. Estamos no EBEST. Ah, Não tá. foi aqui, não. Então eu confundo os grupos de estudo também, desculpa aí. Mas é isso aí. O Saulo, né, ele detonou uma perseguição através de uma lei que tinha na época, ué. Você foi contra Moisés, eu vou te apedrejar, vou te matar. E quando ele vê Estevão em paz de consciência, né, falando para Abigail, olha esse aí, seu noivo aí, quando ele seguiu Cristo, quer dizer, ele observou aquilo ali e falou assim, é como se ele fosse assim, eu quero almejar um dia chegar nesse ponto. E ele chega no final da vida dele. Dever de consciência é o que ele está falando aqui. Tá? Mas não por temor do castigo, mas por dever de consciência, é o que a gente está falando. O certo é certo em qualquer lugar desse universo. E o errado é errado também. Dever de consciência. 6. E também, por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com o zelo do seu ofício. Aí, ó. Cada um com o seu dever. Cada um com o seu dever. É o que ele está colocando aqui, ó. A primeira autoridade é de Deus, pois os que governam são servidores de Deus. Você tem que desincumbir do seu zelo, do seu ofício. Né? É o famoso, ninguém está olhando, então eu vou fazer. Aí eu entro com todo o meu questionamento pessoal, que a Marília já viu, porque eu trabalhei na Receita Federal. E outro dia o Pedro Paulo até falou comigo lá, porque eu sou do Conselho Fiscal da FIAC. Aí eu falei com ele,
uma vez publicando, sempre publicando, continuo vim publicando dessa vez, com mais leveza, né? E eu tenho feito uma análise muito grande agora, por exemplo, no The Chosen, na análise de Mateus, como publicando. Primeiro, eu vi, e a gente ainda continua, mesmo quando eu exercia isso, primeiro, o medo que as pessoas têm, principalmente da Receita Federal, a questão como era mal visto. Eu não tinha noção, eu fui ver isso agora na vida de Mateus, né? Como que ele era uma coisa horrível ser o publicano, o cobrador de impostos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vi nele, embora seja num romance, que ele aproveitou aquela coisa que ele tinha de observar muito, de achar, e tanto que o primeiro evangelho é dele. Ali, como que ele escreveu? Por exemplo, ele constantemente escrevendo o que Cristo falava, ele não perdia, né? Mas, e outra coisa, mesmo na época, eu agora estou aposentada, mas mesmo na época que eu trabalhei, o que a gente vê? E eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho nesse todo aí, não só na parte de impostos, é que tem o lado de quem exerce a autoridade, porque eu exerci essa autoridade, mas o Estado tem um peso muito grande, ele vem, hoje ainda, vamos colocar o próprio fisco. Ele vem no cidadão e ele tem uma força muito díspare. Mas aqui é o que está falando, mas vamos respeitar. Sim. O que não quer dizer que seja igual nós falamos. Tá, em termos políticos, vamos sair do imposto, em termos políticos. Eu não vou aceitar, eu vou debater, eu vou fazer, eu só não vou me colocar de uma forma radical, agressiva, né? E tem o lado aqui de quem tem autoridade também, que você tem que porque senão a gente fica em cima, você tem essa lei dos homens na sua mão para você aplicar. É uma responsabilidade, né? Ele é muito forte. É. E é uma coisa assim, é desafiante lidar e tentar continuar no mundo dos homens, tentando fazer justiça. Então, é uma coisa que, assim, e agora, depois que eu aposentei, é que eu venho entrando nesse raciocínio do ofício que eu exerci. Entendeu? E que está aqui. É o pensamento. Mas é aí quando ele fala que desincumbir com zelo, com carinho, com atenção, com cuidado. Isso. E não você usar dessa autoridade, né, para ser autoritário, vamos dizer assim. É aí que você tem que saber distinguir uma coisa da outra. E uma coisa muito séria é privilegiar determinadas classes, enquanto a classe que mais necessita daquele subsídio, muitas vezes é esquecida, né? Então, tem esse lado também, que o imposto, ele precisa existir, gostando a gente ou não, porque é a forma de se manter o Estado de pé. Mas, por outro lado, que dói na gente é quando a gente vê que o que é certo, justo e necessário vamos dizer, distorcido. É muito triste. Pois é. Responsabilidade é muito grande. Muito é o que a gente está grande. colocando dos governantes, né? E a lei de ação e reação provavelmente vai ser muito dura para quem, com essa responsabilidade, abusou. Age com abuso, né? Inclusive, tem um item, eu até coloquei aqui, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Ah, sim, muito bom. Aí tem o item 7, se chama O Dever. É perfeito essa aí para o estudo da gente que a gente está falando. O item 7, ele fala assim... Qual que é, Sidney? Capítulo 17, item 7. O dever. Ele vem falar, ó, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. E em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades como nos mais atos mais elevados. Olha o que os espíritos estão falando. O dever é uma obrigação moral você contigo mesmo. Aquilo que eu até comecei a falar, né? Ninguém está vendo, eu vou fazer. Você está mentindo já para você mesmo.
Jesus falou, você é fiel no mínimo, você é fiel nisso quando ninguém está vendo, então pode ter certeza que você vai ser fiel enquanto todo mundo está vendo também. Você foi fiel no pouco, você foi fiel quando ninguém estava vendo. Então, essa obrigação moral, esse dever moral que os Espíritos colocam, primeiro é a gente conosco mesmo. Estou falando, a gente fazer o que é certo é muito melhor, é muito mais barato, é muito menos problemático e traumático. Os Espíritos vêm falar no Evangelho segundo o Espiritismo, a maior riqueza é você, no ato de dormir, colocar a cabeça sobre o travesseiro e estar com a sua consciência plena de que eu fiz o máximo que eu pude fazer durante o dia. É o que Santo Agostinho colocava. Eu me questiono as minhas questões. Posso melhorar aqui? Não agi errado aqui, ó. Nossa, eu falei um negócio para Magda, mas eu podia ter agido dessa forma. Poxa, amanhã eu vou pedir desculpa. É em paz que está com a sua consciência. Entendeu? É fazer essa análise. E ele coloca, fazer ou deixar de fazer algo por causa do temor da punição é uma evolução. Mas quando você está com a sua consciência ativa, você já está acima dessa punição aqui. É uma evolução maior ainda naquele ponto. Naquele ponto. Tem uma frase logo abaixo, Sidney, que achei muito interessante. Fala assim, na ordem dos sentimentos, já é o segundo parágrafo. O dever é muito difícil de cumprir-se, por se acharem antagonismos com as atrações do interesse e do coração. Olha só, como é a gente mesmo, né? E é forte como essa é frase. Difícil, muito lindo. Isso é muito interessante. E tem depois também a ver com o que a Marília falou. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É a sua consciência, né? Aí mais para frente fala, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Isso aí. Fazer ao perfeito outro isso. aquilo que queremos que se faça para nós. Isso é perfeito, isso aí. Nossa, é maravilhoso. Isso aí. E é por isso que no 5 o Paulo coloca dever de consciência. De consciência. Esse 5 é assim de uma profundidade Concordo. que eu acho que ele né, resume tudinho, tudo. Mesmo porque eu acho que a fase evolutiva nossa ainda é temor ao castigo. Sim, sim, sim. Eu não ultrapasso a velocidade por temor, não por dever de consciência. Né? Sim. Ainda não adultecemos, somos criancinhas medrosas do cachorro. Ainda. O temor é que direciona ainda a maioria das nossas ações. Ainda não despertamos, né, esse dever de consciência. E se você for analisar o Paulo, na época, falando isso para os romanos, que são os arianos, que trouxeram as questões de justiça, de igualdade, que vieram com aquilo, e o Paulo falando de dever de consciência. Dever de consciência. Isso aqui, vamos dizer assim, é inédito no Novo Testamento. Isso aqui, esse versículo 5 de Paulo, você pode pegar, assinalar de vermelho ali, porque isso aqui é inédito. O Paulo está falando, assim, olha, você tem que aflorar a sua consciência. Você tem que aflorar. Essa vai ser a sua evolução.
Mas você vê, lá atrás, há quantos mil anos, nós ainda estamos aí, Tá vendo só? né? Tá vendo só? Mas vamos olhar para frente. Nós ainda estamos com medo da multa, né, Ângela? Não fazemos só porque é o correto fazer que está na lei. Né? Ainda é o medo da multa. Nesse versículo 7, tem um dizer de Emmanuel. Tem um Vinha de Luz, mensagem 150, que Emmanuel vai nos esclarecer sobre dai a cada um o que deveis. A quem, no caso aqui não é a tradução da BJ, ele fala, né? A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Tá? E o Emmanuel vem colocar a responsabilidade que a gente tem da compreensão da vida. A gente está falando aí dos cristãos, mas a gente foi colocado aqui no grupo. E nós espíritas? Né? Tá aqui ó, o que o Emmanuel coloca. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Quanto maior a compreensão de um homem. E ele vem terminar assim, ó, não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Não te iludas. Não te iludas. A frase que eu marquei nessa mensagem é que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Quer dizer, parece tão simples, né? Se a gente conceder ao outro o que lhe é de direito, se cada um agir dessa forma, o planeta Terra vira mesmo no Jardim do Éden. É o reino de Deus. Perfeito. Tinha lembrado. Eu gosto muito de citar o exemplo daquele filme que é muito bacana, O Todo-Poderoso, né? Onde Deus vai sair de férias e dá o poder dele pro Jim Carrey lá. Ele faz uma série de coisas, altas responsabilidades, altos poderes. Lá no meio do filme ele pergunta, mas vem cá, com todos esses poderes você fez alguma coisa pro próximo? Ele só fez coisa para ele. Ele só procurou resolver todos os problemas para ele. Ele não fez nada pro próximo. É o que o Emmanuel está falando aqui. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Mais ele tem que ser servidor de todos. Ele fez pro próximo, sim. Ele fez todo mundo ganhar na loteria. Fez todo mundo ganhar 0,01 centavo na Mega Sena. Todo mundo ganhou 0,1 centavo. Todo mundo. Muitos sabem receber, raros sabem dar. E mesmo com essa atitude de egoísmo dele, no final das contas, ele atrapalhou a vida dele também. Ele não conseguiu resolver a questão dele. Ele não fez o bem. Vamos lá, então. Versículo 8. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro, cumpriu a lei. Outra frase, assim, estupenda de Paulo. Não devais nada a ninguém. Se você for para dever alguma coisa, deva o amor. Deva o amor mútuo. Né? Pois quem ama, cumpriu a lei. Agora, essa lei aqui, se lembra que a gente falou em estudos passados? Quando que vai ser a lei legalista, quando que vai ser a lei de Deus? Aqui, né, é a lei de Deus. Letra maiúscula. Tá aqui. Né? É a lei maior. Então, a partir daqui... Corrigir aqui, Ângela. Hein? Corrigir aqui.
Então, dever o amor. A única dívida que a gente deve ter é o amor. Né? E a lei, a gente falou isso, essa lei legalista, ela era incapaz de expressar o amor. É incapaz de ter o amor. Né? Pelas centenas, 534, 565 leis que eles tinham lá, nenhuma expressava o amor. É a lei da própria obediência, É. né? Da obediência. Era uma atrás da outra, da outra, da outra, da outra, porque não dava conta. Pois é. E sendo que a primeira lei do Decálogo, qual que é a primeira lei do Decálogo? Qual que é? Valendo Amar nota. a próxima. Valendo nota. Qual que é a primeira Amar a lei? Deus sobre todo Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso. E ao próximo como a ti mesmo. E a primeira lei do Decálogo, ela fala do amor. E foi colocada totalmente de lado. Entendeu? Foi colocado totalmente de lado. A primeira lei. Né? E foi a lei que até Jesus falou. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Né? Esse é o primeiro grande. É o primeiro grande mandamento. Né? É lindo. E aí no versículo 9 ele coloca, de fato, os preceitos. Aí ele vai falar do decálogo, né? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros se resumem nessa sentença. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, como a gente sabe que Mateus redigiu muitas coisas, as anotações de Levi, como diz Emmanuel lá no Paulo Estevão, provavelmente Paulo aqui está se referindo ao próprio Jesus em Mateus capítulo 22. Está até uma referência aqui da BJ. Mateus 22, 34, 40. Ele provavelmente está se referindo a essa frase de Jesus. Né? E lá quando a gente estudou o Romanos capítulo 7, ele falou que a gente era incapaz de cumprir essa lei, devido à nossa natureza egocêntrica, egoísta, devido ao projeto de Adão. Romanos 7,7. Pode olhar lá. Pode olhar lá. Então, aqui no versículo 9, ele vai colocar os mandamentos da lei, né? Que depois viraram os mandamentos da lei mosaica também. Eu tenho um itemzinho aqui, que é o capítulo 17, de novo o Sede Perfeitos, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, isso aqui, esse decálogo aqui, é a nossa lei de consciência. Só para fechar aqui, gente, que agora no finalzinho eu vou dar um recado para vocês, no versículo 10, só para a gente fechar. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. Olha que bonito, gente. A caridade é a plenitude da lei. O que eu acabei de falar, a lei de amor, de justiça e de caridade. É o que os espíritos 2000 anos depois vão colocar na terceira parte do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos. Lei de amor, de justiça e de caridade. E o Paulo está falando aqui. A caridade é a plenitude da lei. Por quê? Você só consegue fazer caridade quando você tiver um próximo. Quando você tiver alguém. Você consegue fazer caridade sozinho? O amor sozinho é egocêntrico. É egoísta. Um amor sozinho é egocêntrico, egoísta. Eu quero as coisas só para mim. Eu me amo. Claro que a gente tem que se amar. Mas narcisista, né? Você, a ponto de você praticar o amor só para você, esse é o amor. O amor, ele só funciona com duas pessoas ou mais. Aí ele se trouxe o amor mútuo. É o que o Paulo está falando aqui. Praticar o amor mútuo. É o que ele está colocando.
Agora a gente vê também que no 9 é a lei punitiva, né? Sim, é o não. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. É a lei punitiva. Já seguindo, amarás. Já é uma lei positiva. Não é uma lei Positivo, negativa. né? É. E finaliza com a caridade, que é a plenitude da lei. Lindo. Mas esse 9, Ângela, assim que eu penso, você vai ser punido pela lei humana e pela lei divina, né? Mas eu Né? estou dizendo assim, como que o 9 nos mostra o quê? Mais da lei terrena. Sim, É lógico que com as consequências, certo. mas a lei terrena, ela é assim, ela é para coibir, Proibir. É isso aí? né? É para temer. Porque se a gente praticasse a lei de amor, não precisa da outra. A gente também não teria que estar aqui na Terra, já estaríamos no outro plano, né? Em outro plano. Não precisaria dessa escola amarga. Né? Ainda precisamos muito ainda. Vamos fechar aqui então, gente. Depois tem uma mensagem de Emmanuel, né? 13:10. A caridade é a plenitude da lei. Deixa para a próxima? Deixa para a próxima, então. Qual livro, Maria? Hã? Qual livro que é? Deixa eu ver aqui. É porque eu tenho aquele do Emmanuel. Eu tenho também. Pode deixar, eu tenho, obrigada. Tá, é 13:10. Tá. Página 101. Obrigada. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Eu estava conversando aí durante as últimas semanas com a Maria Jane, com a Tuca. Por quê? Porque, não sei se todos sabem, eu vou fazer uma viagem. Eu estou viajando agora sábado. Eu vou para a Turquia. Vou fazer alguns caminhos de Paulo. Vou visitar algumas cidades de Paulo lá. Pelo menos eu vou ter alguma coisa em comum com Paulo, né? A gente esteve nas mesmas cidades. Troade, Izmir. Inclusive, eu vou lembrar de você. Jamais vai ter com Saulo. Quando eu estiver na casa de Maria, eu lembro de vocês. Magda, né? Aí o que acontece? Paulo. Então, assim, eu não ia conseguir tocar o grupo. Não tem como, seria impossível. O fuso horário, as coisas, né? Não tem como. Então, assim, a proposta seria a Maria Jane e a Tuca também ia dar continuidade aos estudos. Só que a Maria Jane vai viajar e a Tuca vai fazer também acompanhar a cirurgia da Thaís, que é a filha dela. Então, assim, não tem como a gente coordenar e tocar o grupo. A Márcia também se ofereceu, mas a Márcia também vai ter que viajar para visitar a Paula, vai visitar a netinha dela. Então, assim, a proposta, a gente conversou também junto com o DDD, a gente fazer um recesso de 2 semanas do grupo, a partir de semana que vem. E qual que é a proposta da proposta? A proposta da proposta é, já que você tem esse horário de 19 às 20 para poder estudar Paulo, permaneça nesse horário. Pega um vídeo nosso aí, dos tantos que a gente já teve, dos 30 estudos passados aí, recorda aquele que você teve mais dúvida. Por quê? Agora vem a proposta da proposta da proposta. Quando a gente voltar lá no dia 10, eu volto no dia 24. Quando a gente voltar no dia 24 de abril, a gente vai fazer tipo um pinga-fogo.
uma recordação das cartas aos Romanos. Olha, fiquei com dúvida aqui, olha, eu li isso aqui, mas não entendi direito. Então, assim, aproveita essas 2 semanas, faz uma recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou, assinala. Poxa, eu gostaria de levar essa questão para o grupo que eu não entendi, mas na época eu não tive oportunidade de perguntar. Traz isso aí. Então, o dia 24, a gente faz um estudo especial de recapitulação das cartas aos Romanos. Eu gostei muito dessa frase aqui de Paulo, adorei essa aqui eu não entendi. Então, vamos pegar os estudos que a gente fez, vamos fazer uma recapitulação, né? Aproveita esse horário, mantém esse horário na sua agenda aí, faz o estudo, anota as questões ali, para a gente fazer uma recapitulação e depois a gente toca a nossa vida normal. Ok? Pode ser? Pode ser. Compromisso e comprometimento? Sim. Isso aí. Consciência está falando. O dever de consciência, Maria. É primeiro Boa, para consigo. Para consigo. Vai ter multa? Vai ter multa se você não fizer. Tem temor nessa história. A língua paga não. Tá ali com medo da multa do... Já está pronto dela. Já com tudo. Hoje ela nem dorme. Então, mantenho notícias lá, tá? Gente, já viu o retorno vai ser 24/4/24. Olha que data legal. Olha, tá vendo só? Data cabalística. Viu? Muito bom. Então, quem quiser me acompanha aí no Instagram, onde eu for. Eu trago boas vibrações para vocês de lá, tá? Mando energias para vocês, tudo de bom, tá? Traz bastante foto da casa de Maria, por favor. Olha, eu só de pensar já fico chorando daqui. Imagina Eu quem estiver lá. também, eu tenho uma verdadeira paixão para ir lá. Eu daqui eu já fico todo emocionado, Nossa. mas é assim, vai ser muito bom. Vai sim. Vamos fechar então, gente? Então, fazer a nossa oração final. Agradecer esse Pai de amor e de eterna bondade para com esses filhos, para com esses nossos irmãos, para com esse grupo de estudo que ao longo desses meses vem estudando as cartas de Paulo, especificamente esses dizeres aos Romanos, que tanto têm servido para os dias atuais. Agradecemos aos bons espíritos, a falange de Emmanuel, a falange do estudo de Paulo de Tarso, que tem nos acompanhado e tem nos observado, e temos certeza disso, ao longo dessas quartas-feiras de 19 horas. Agradecemos a pleide de amigos espirituais da FEAC, os coordenadores espirituais, todos aqueles que têm colocado qualidade nesses estudos, que têm abençoado a cada lar que aqui fica conectado. Envolva, Senhor, toda a nossa humanidade, nesses momentos de polarização, que possamos, como diz Paulo, sermos o justo que vive da fé, não a fé de acreditar, mas a fé de viver, de vivenciar os postulados cristãos. Agradecemos a Jesus, agradecemos cada oportunidade, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada respiração, porque tudo provém de Deus. Obrigado, Pai do céu. Abençoe cada lar e que possamos estudar juntos durante as madrugadas e vivenciar cada vez mais o Teu Evangelho. Obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa viagem.